especial pela Tua palavra e pelo direcionamento que ela pode trazer a nós hoje. Deus, que em nome de Jesus, tudo aquilo que temos orado ao Senhor dentro dessa temática que será trabalhada em agosto e setembro, possa, Deus, mergulhar no mais íntimo do nosso ser, possa falar ao nosso coração e sejamos edificados pela vontade do Senhor. Isso possa transformar a nossa forma de andar, a nossa forma de pensar, o nosso agir, ó Deus, para a Tua glória. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, você vai, no seu informativo, tem ali a palavra pastoral. Você vai ver que durante o mês de agosto e de setembro, nós vamos estar pensando ao longo dos domingos sobre sabedoria. Vamos estar meditando sobre a sabedoria que nós precisamos para ter uma vida plena. Em 2025, nós temos batido nessa tecla, 2025 é o ano da plenitude. Mas, queridos, precisamos, para ter uma vida plena, para ter uma vida cheia da presença do Senhor, para ter uma vida completa em todas as áreas, é isso que significa plenitude, uma vida de contentamento, uma vida realmente em que todas as coisas estão no seu devido lugar. Nós precisamos de sabedoria do alto. Quantos desejam nessa manhã serem pessoas mais sábias no Senhor? Amém? Esse é o propósito dessa série de mensagens. Nós pensarmos a partir da palavra de Deus como podemos ser pessoas mais sábias. Como desenvolver sabedoria nas áreas críticas da nossa vida, nos momentos importantes. E hoje nós começamos a pensar sobre esse assunto, queridos, que é tão importante de um modo geral. E eu começo essa reflexão fazendo uma provocação para você que está aqui hoje. Eu devo dizer, meus irmãos, que algumas coisas têm acontecido na nossa vida, que certas coisas se desajustam, que algumas coisas elas ficam fora do lugar que deveriam estar. Eu diria que certos sofrimentos nós passamos, não é por causa do diabo, não é por causa do pecado simplesmente, não é por causa do mundo ou do inferno, mas muitas vezes pela falta de sabedoria da parte do Senhor. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que tem coisas que estão acontecendo hoje e que você acha que é o diabo muitas vezes, que é Satanás, o inimigo se levantou, pastor. O diabo está furioso, com certeza ele está furioso, a Bíblia diz que ele está furioso, mas talvez o que está acontecendo em especial na sua vida não foi o diabo que fez, foi falta de sabedoria. É a colheita de decisões não acertadas, é o fruto de falta de princípio, de prudência, de disciplina, de entendimento, ou qualquer outro sinônimo que você possa colocar para a palavra sabedoria, por falta dessas coisas em diversas áreas da sua vida. Tem pessoas que estão sofrendo na área dos relacionamentos, não é porque o diabo fez nada. No máximo o que o diabo fez foi usar a minha e a sua falta de sabedoria. Há pessoas que sofrem na área de finanças, não é apenas porque o gafanhoto, o devorador, o devorador está com tudo. É mesmo, irmão? Mas você, como é que você está planejando? Como é que você está executando? Como é que você está cuidando das finanças? Que sabedoria você tem aplicado para as suas finanças? Nem sempre é o diabo, queridos. Nem sempre é uma questão de pecado. Há coisas que acontecem que impedem a vida plena com Deus e que são pecado. Mas tem coisas que é só falta de sabedoria mesmo. E você apanha 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes na mesma área e não muda. Continua do mesmo jeito. E sempre colocando a culpa no diabo. E o diabo dizendo, eu não sei nem o que é que você tem que me colocar nessa história. Eu não tenho nada a ver com isso. E por falta de sabedoria, sofremos. Por falta de sabedoria, muitas vezes não avançamos a nossa caminhada com o Senhor. Por falta de sabedoria, tomamos decisões precipitadas. Por falta de sabedoria, julgamos coisas de modo errado. Por falta de sabedoria, reagimos às situações de uma maneira que não deveríamos reagir. Por falta de sabedoria, seguimos caminhos que não são a vontade do Senhor. Por falta de sabedoria, somos enganados pelo nosso próprio coração. Por falta de sabedoria, então,
muitas vezes podemos ter uma vida que não é a vida plena que Deus tem para nós. Então, se você deseja ter uma vida plena, queridos, uma das coisas que precisamos desenvolver, receber, aproveitar, desfrutar, é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Amém? Quantos estão comigo? A sabedoria, então, queridos, é algo tão importante, é algo tão essencial para a nossa vida, que há um livro inteiro na Bíblia só sobre sabedoria. Quem sabe qual é esse livro? Provérbios, muito bem. Quem disse Provérbios acertou. Vai ganhar uma sobremesa depois do almoço que vai ter daqui a pouco, em nome de Jesus. A sabedoria é um tema tão importante, tão necessário. É tão importante que nós sejamos um povo sábio, queridos. Nós sejamos um povo de boas decisões, de boa disciplina, de entendimento, de conhecimento. É tão necessário que sejamos um povo sábio que há um livro inteiro na Bíblia só sobre sabedoria. Na verdade, há um gênero literário na Bíblia só de sabedoria, chamado sapiencial. Diga assim, sapiencial. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, de certa forma, Jó. Há uma linguagem na Escritura chamada linguagem de sabedoria, linguagem sapiencial, porque a sabedoria é importante para Deus e, consequentemente, é importante para nós que fomos criados por Ele. Deus quer que você seja sábio, meu irmão. Deus quer que você seja sábia, em nome de Jesus. Então, não há vida plena sem sabedoria, mas a pergunta é: o que é sabedoria? De que sabedoria Tiago está falando nesse versículo que a gente leu? De que sabedoria Provérbios fala? O que é sabedoria? E algumas expressões aparecem ao longo da Escritura, principalmente no livro de Provérbios. Aqui aparece no Novo Testamento uma outra expressão. E a expressão que Tiago usa é Sofia, que a gente vê por aí, muitas Sofias, né? É um nome que teve uma época dessa, eu não sei, acho que deve ter caído mais a moda de Sofia, mas teve uma época que todo lado que você olhava tinha uma Sofia. É a palavra, é a expressão que Tiago usa, Sofia. De onde vem palavras como filosofia. O que é filosofia? É o amor à sabedoria. Mas quando Tiago fala aqui, usa a expressão, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria. O que significa essa Sofia? E ela tem muitos significados, vou ter que ler para você. Sofia significa sabedoria, inteligência ampla, completa, usada no conhecimento sobre diversos assuntos. Também significa a sabedoria que pertence aos homens, dependendo do contexto. Conhecimento variado de coisas humanas e divinas, adquiridos pela sutileza e experiência. E sumarizado em máximas e provérbios. Também significa ciência e conhecimento. Ato de interpretar sonhos e de sempre dar os conselhos mais sábios. Isso também é Sofia para Tiago. Inteligência é evidenciada em descobrir o sentido de alguma visão. A habilidade na administração dos negócios. Isso também é sabedoria, no sentido linguístico da palavra. Seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Cristo. A habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã. Conhecimento e prática dos requisitos para a vida devota e justa. Inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus ou a Cristo. Sabedoria de Deus, que se evidencia no planejamento e execução dos seus planos, na formação e governo do mundo e nas Escrituras de um modo geral. Veja quanta coisa pode significar sabedoria. Mas para nós e para a Escritura, para a vida plena que Deus tem para nós, sabedoria é viver sob o temor do Senhor. Como foi dito, né, mais cedo hoje, foi relembrado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você quer entender o que essa expressão significa, pergunta aí para alguém que está do seu lado, faz uma cara de suspense. Você quer saber o que significa a expressão o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Você tem que vir semana que vem, que é quando a gente vai falar sobre o temor do Senhor. Como princípio, o cabo está falhando. Como princípio
da sabedoria. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que sabedoria é um conceito amplo, que envolve conhecimento, envolve decisão, envolve habilidade, administração, ou seja, aquilo que o Senhor tem para o seu povo nesse assunto é amplo, queridos. Aquilo que Deus deseja abastecer o seu povo nesse assunto é muita coisa, é amplo. Não se restringe a poucos assuntos. E eu começo essa reflexão, depois dessa introdução que eu fiz com você, perguntando onde a sabedoria é necessária. E queridos, quando eu penso na realidade da igreja, quando eu me volto para o povo de Deus hoje, eu tenho pensado, queridos, que a necessidade de nós falarmos sobre sabedoria para os nossos dias, ela vem do fato que nós temos sido cada vez mais um povo, nós igreja, estou falando das pessoas em geral. O mundo vai de mal a pior, queridos. Mas na igreja, infelizmente, nós temos visto cada vez mais a falta de sabedoria crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo. Quantos nasceram de novo? Em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz que ele tem a mente de Cristo. Que ele é capaz de julgar todas as coisas e por ninguém é julgado. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Falando de sabedoria, é inadmissível que um cristão seja menos sábio do que um não cristão. É inadmissível que um não crente administre as finanças melhor do que nós. É inadmissível que um não crente seja melhor no seu relacionamento entre as pessoas do que nós. É simplesmente inadmissível. Você não pode aceitar isso, querido. Que você conviva com pessoas que desenvolvem mais habilidade em administrar as áreas da sua vida, mais inteligência, mais sabedoria do que você, que tem a mente do Deus eterno, que tem o Espírito Santo habitando em você. E às vezes, quando eu me deparo com alguma situação em que eu agi com falta de sabedoria, eu me irrito comigo. Não sei você, mas eu me irrito comigo. Como assim? Quando eu descubro ou quando eu leio algum ímpio, alguém que não tem a mente de Cristo ensinando sobre coisas, eu sei que é a graça de Deus trabalhando também na vida dele, mas isso me deixa inquieto. Como é que pode alguém que não tem a mente de Cristo saber mais do que nós? Ser mais prudente do que nós? Desenvolver mais ferramentas e habilidades para lidar com a vida do que nós? Vocês estão entendendo isso? Queridos, há uma fonte disponível para você, e essa fonte é o Senhor. Nós não podemos, tendo a mente de Cristo, patinar naquilo que o mundo nada de braçada. Nós não podemos patinar, escorregar, falhar naquilo que o mundo tem acertado, queridos, muitas vezes. E eu pergunto para você, essa manhã, quantas ou qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo sabedoria? Que você pediu ao Senhor capacidade de julgamento, capacidade de discernimento, diante de uma decisão, diante de uma atitude que tomaram contra você ou ao seu respeito, diante de um contexto que se apresentou. Quando foi a última vez que você disse: Senhor, só isso, me dá sabedoria? Quando foi a última vez? Faça aí uma vasculhada na sua mente e se responda a essa pergunta. Relacionamentos, finanças, decisões, as questões do coração, há muitas áreas em que precisamos ser sábios. Não adianta, querido, você: pastor, eu sou especialista quando o assunto é, comunicação. Eu sei tudo sobre comunicação. Certo, mas o que você tem desenvolvido sobre relacionamentos? Como anda, em que nível anda a sabedoria no assunto das finanças? No entendimento a respeito do Evangelho de um modo geral? Como é que anda a sabedoria no que diz respeito ao cuidado com o seu coração? A maneira que você se relaciona com sua família? A sabedoria que vem do alto, querido, sobre as nossas vidas nos habilita a sermos não especialistas apenas em uma coisa só. Nos tornamos especialistas em todas as áreas da nossa vida. Porque essa fonte, volto a dizer, ela está disponível para nós. Amém? Então, queridos,
Tiago aqui no texto, volta aqui para o texto rapidinho, ele associa o ensino que ele traz sobre sabedoria com a ideia de provação. Olha o que ele fala no começo. Ele dá aquela saudação bonita, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago aqui que escreveu essa carta, irmãos, ele é irmão humano de Jesus. Ele era filho de Maria e José, como Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Pronto, essa é a parte mais fofa da carta de Tiago. Daqui para frente é só cajadada. É por isso que eu amo Tiago. Aí já começa com a pérola. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O seu time ganhou. Não foi o meu caso, né? Palmeiras perdeu, conseguiu de novo perder para o Corinthians na quarta-feira. Considerem motivo de grande alegria que vocês tiveram um aumento de salário. É isso que está aí? Considerem motivo de grande alegria que o negócio de vocês está de vento em popa. Se fossem os pregadores de hoje, talvez a carta seria assim, mas ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por vários tipos, variadas provações. Por que, Tiago? Que história é essa? Provação. Vai nem declarar uma bênção sobre a minha vida. Ele diz, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Eu conversava com alguém esses dias sobre provação e eu usei esse texto, eu trouxe esse texto para a conversa. E eu disse, querido, veja, a provação, ela tem esses dois objetivos, produzir uma perseverança e um fruto. Eu não vou perguntar quem está passando por prova aqui, para a gente não chorar. Mas eu sei que você passa por provações, porque eu passo também. Tiago disse que o objetivo da provação, primeiro, é sermos aprovados. Assim como era na escola. Você não estudava, era reprovado, tinha que fazer a recuperação, que era uma prova no mesmo assunto. Deus trabalha com a mesma pedagogia, irmão. Você é provado naquela área específica, aí você não aprendeu, repete os mesmos erros por falta de sabedoria, aí passa pela mesma prova de novo e diz, por que Deus não me ama? Por que Deus quer que você seja aprovado, meu querido, cheiroso, maravilhoso. Deus quer que você seja aprovado. E até, diferente da escola, né, que é uma recuperação da unidade e uma recuperação final, Deus vai colocar você na recuperação até você ser aprovado. Deus vai deixar você passar pela recuperação até você ser aprovado. Pergunta para quem está do seu lado, essa bonita aí, você quer ser aprovado? Passe na prova, em nome de Jesus, ou nas variadas provas que Deus tem para nos levar a esse lugar de perseverança. Agora, eu dizia esses dias, como eu estava comentando aqui numa conversa, eu falei, olha, Tiago disse que o fruto que é produzido da prova, ele gera amadurecimento, ou seja, se você está passando pela prova, querido, é porque você ainda está verdinho demais. Deus quer amadurecer você. Deus quer deixar você um fruto bonito, doce. Ontem, meu irmão, eu comi um melão que minha esposa escolheu. Cadê minha esposa amada? Ela escolheu, olha ela aí. E minha esposa escolheu, comprou no mercado um melão. Irmão, se tivesse passado um dia, o melão estava podre, porque ele estava doce feito mel. Maduro. Deus quer que você seja maduro, irmão, docinho, paciente, amável. Mas para isso, Ele deixa você passar por provas. Ele deixa você passar por apertos, desertos, estreitos, ou qualquer linguagem crente que você queira usar para falar de prova. E aí você é aprovado. Aí você deixa de ser verdinho e fica madurinho. Mas não é apenas amadurecimento. O Tiago fala o quê? Maduros e íntegros. De nada adianta um fruto maduro, mas mordido. Quem quer um fruto maduro, mordido? Ninguém quer. Maduros e íntegros. A aprovação de Deus tem esse objetivo na nossa vida. Gerar essa perseverança e um fruto maduro e inteiro. Íntegro. Ou seja, a aprovação que vem de Deus não vai tirar pedaço. Olha que coisa maravilhosa. Segura aí nos seus braços. Segura aí nos seus braços, na sua cabeça, no seu nariz.
E lembre, enquanto você faz isso, que Deus não vai tirar pedaço de você enquanto você vai passando pela provação. Deus deseja levar você à maturidade e à inteireza, à integridade. Amém? E a sabedoria, ela é o resultado disso. Ela é o resultado de passarmos por esse processo, gerarmos perseverança e nós sermos maduros e inteiros. Então, olha que coisa curiosa. Ao mesmo tempo que algumas provações que nós passamos são falta de sabedoria, como eu falei no começo, algumas coisas que acontecem conosco são falta de sabedoria, são resultado da falta de sabedoria. Essas provações que são geradas pela falta de sabedoria, elas são usadas pelo Deus sábio para nos tornar mais sábios. Cabe a mim e a você decidir se a gente vai aprender ou não. Olha bem sério agora no olho do seu irmão. Você vai aprender, meu querido, de uma vez por todas? Você vai ser aprovado em nome de Jesus ou vai cair de novo no mesmo esquema? Queridos, a palavra de Deus que nos chama a uma vida de sabedoria, ela nos apresenta um Deus que é sábio. Salmo 104, versículo 24, ressalta a sabedoria de Deus. O salmista está escrevendo ali, né, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as coisas do campo. E aí ele conclui no versículo 24. Quão maravilhosas são as tuas obras. Tudo que o Senhor faz está cercado de sabedoria. Deus é sábio, queridos. Em Cristo, a palavra do Senhor diz, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, se tem alguém aqui que está em Cristo, está também com acesso a esses tesouros. Ou seja, em Cristo a sabedoria, a plena sabedoria da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que até a loucura de Deus, que é a pregação do Evangelho, é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o questionador da presente era? Ora, Deus tornou louca a sabedoria humana por meio da loucura da pregação do Evangelho, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Olha que coisa. E aprove a Deus, agradou a Deus confundir as coisas que são sábias, segundo o padrão desse mundo, através das coisas que são loucas, das coisas que não fazem sentido nenhum. Querido, do ponto de vista da razão humana, da sabedoria humana meramente, pregar que nós somos salvos por meio de um homem que morreu e que nós afirmamos pela fé que ressuscitou, do ponto de vista humano, isso é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E você está aqui é prova disso. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas você, bonito, cheiroso que está aqui hoje, e que já já vai amassar um pratão de comida. Você que está aqui hoje, salvo, resgatado, limpo pelo sangue de Jesus, você é fruto de uma mente sábia. Com sabedoria você foi entretecido no ventre da sua mãe. Com sabedoria você foi planejado e planejada pelo Senhor, ainda que os homens tenham dito o contrário ao seu respeito. Com sabedoria o Senhor desenhou a rota da sua vida. Todos os dias estão escritos no livro do sábio Senhor, que criou a mim e criou a você. Então, se nós somos frutos de uma mente tão sábia, nós não podemos andar como tolos. Concorda comigo? Se nós temos disponível para nós aquele que é a fonte de toda sabedoria, não podemos andar como se fôssemos tolos. A sabedoria, ela é tão importante na Escritura que ela é apresentada em Provérbios capítulo 8, versículo 22, como a mestre artesã da criação. A sabedoria, ela diz, olha, fui eu que estava com Deus desde a eternidade e que criei todas as coisas. Lá em Provérbios 8. Aí você diz, pastor, quando eu leio Provérbios 8, a sabedoria lá aparece com S maiúsculo. A sabedoria ali é Jesus? A minha resposta para você nessa manhã é reveladora. Não dá para eu responder hoje.
Faz pelo menos, querido, uns 1800 anos que o povo debate se a sabedoria de Provérbios 8 é Jesus. E não sou eu que vou dar a resposta completa. Eu tenho alguma pista para dar para você. Inclusive, irmãos, olha, hoje nós celebramos, na verdade esse mês nós celebramos algo muito especial na história da igreja. Hoje faz 1700 anos, esse mês na verdade faz 1700 anos do concílio de Nicéia, o primeiro concílio, né, da fé cristã depois dos apóstolos. 1700 anos que foi definido o credo que nós acreditamos. Aquele que a gente diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O nome desse credo é credo niceno. Faz 1700 anos esse mês, né, e graças a Deus o credo permanece. A fé cristã ortodoxa permanece. Glória a Deus por isso. Mas, voltando para o que eu estava dizendo, querido, você tem acesso a uma fonte de sabedoria. A sabedoria é tão importante, Deus é tão fonte da sabedoria que um dos dons, ou dois dos dons do Espírito Santo, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, são palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. O que são esses dons, pastor? São dons revelacionais. E esses dons revelacionais são nada mais, nada menos que o Deus sábio, onisciente, conhecedor de todas as suas coisas, de todas as coisas, derramando um pinguinho da sabedoria através do seu Espírito sobre nós. Deus deseja, queridos e querida, que nós sejamos um povo sábio. E eu quero me voltar agora para esse texto com você. Como é que ele começa dizendo? Se alguém tem falta, se alguém reconhece que precisa. Sempre é assim o convite da Escritura. O convite não é para quem está cheio. O convite não é para quem está satisfeito. O convite é para quem reconhece que precisa. É para quem reconhece-se como carente de algo. O mesmo vale para a sabedoria. Se você vê essa manhã, ou se você vai vir nos próximos domingos, e você diz assim, não, já está tudo certo, pastor, já sei tudo que precisa saber. Infelizmente essas mensagens não vão ser para você. Não vão ser para você. Agora, se hoje, no próximo domingo e nos demais domingos que virão nesses 2 meses, você disser assim, eu preciso ser mais sábio. Se alguém precisa, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não recorra ao mundo, querido. O mundo tem uma sabedoria limitada. O mundo tem um conhecimento limitado. As fontes do mundo, elas são até um determinado ponto, mas a sabedoria que vem de Deus, ela não tem limites. A gente sempre fala, né, quando a gente fala sobre igreja, nas lições que nós estudamos na EBD várias vezes sobre igreja, a gente sempre fala que Deus precisa ser a medida da igreja. Se a igreja ela tem a medida do pastor, se ela tem a medida da liderança, se aquilo que é ensinado e pregado está na medida do homem, em algum momento a igreja vai chegar no limite, concorda comigo? Mas se a medida da igreja é o Senhor e a sua palavra, não há limites para o que o Senhor pode fazer, queridos. Se você entender hoje, você pegar hoje a importância de você pelo menos querer ser mais sábio, coisas podem mudar na sua vida, querido. Situações podem ser destravadas. Mudanças podem acontecer só de você entender que precisa e resolver pedir. E o texto diz, peça, querido. Às vezes nos falta esse entendimento que a gente tem que pedir. E peça, como ensina o Paul Yong-Cho, né, ele ensina nos seus livros sobre oração, ele fala que nós devemos ter muita clareza em mente daquilo que nós queremos. E muitas coisas, o próprio Tiago diz em outra passagem, a gente não tem porque a gente não pede. Tem coisas que você não recebeu da parte do Senhor só porque você não pediu. Mas você precisa ter clareza naquilo que você pede. É o que o Paul Yong-Cho ensina. Seja específico naquilo que você pede. Você quer sabedoria? Peça que tipo de sabedoria que você quer. Para que situação? Seja específico. Não faça uma oração vaga quando você pedir por sabedoria ao Senhor. Ai, Senhor, me ajuda. Me ajuda com o quê? Onde? Para quando? Que horas? Seja específico naquilo que você pede. Qual era a pergunta que às vezes Jesus fazia para aqueles que precisavam de alguma coisa? O que queres que eu te faça? Se você hoje, ouvindo essa palavra, de alguma forma o Espírito Santo despertou no teu coração e você diz, eu preciso de sabedoria, peça. Ele está aqui, irmãos. A fonte de sabedoria está aqui, peça. Clame.
Senhor, eu errei 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. A fonte ainda está disponível. Peça. E o texto continua dizendo, peça por quê? Porque a todos dá. A sabedoria de Deus é acessível, queridos. Não tem a ver com quanto você estudou, com a sua formação acadêmica. Não tem a ver com quanto dinheiro você tem ou deixa de ter. Não tem a ver se você mora longe da igreja ou perto da igreja. Não tem a ver se você é muito amigo ou pouco amigo de alguém que é inteligente. Não tem a ver se você é experiente de vida ou não é tão experiente. Não tem a ver com nenhuma dessas coisas. Tem a ver com a vontade de Deus e com o seu desejo de pedir. Peça, porque Deus dá a todos. Deus não faz acepção de pessoas, inclusive na hora de dar sabedoria. Deus, uma vez que pedirmos sinceramente com toda a fé do nosso coração, Ele vai conceder, queridos. A todos dá, de boa vontade. Deus dá de boa vontade porque esse é o desejo dEle para você, querido, que você seja sábio. Deus quer dar isso para você. De boa vontade, livremente, liberalmente. Deus não dá por medida. Tiago está dizendo. Você pede sabedoria de Deus pensando numa quantidadezinha. Numa farinhazinha de sabedoria. Numa migalhazinha. Mas Deus, Ele dá livremente. Por quê? Porque Ele não fica menos sábio quando Ele dá sabedoria para mim e para você. Ele continua a suprema sabedoria. Deus não tem um tanque que esvazia. Se você pedir, Deus me dá um pouquinho de sabedoria, Ele pega lá do tanque. 1 litro de sabedoria para Vitor. 2 litros de sabedoria para Maíra, não, porque ela convive comigo. 50 litros de sabedoria para Maíra. E aí o tanque de Deus vai esvaziando, né? 10 litros de sabedoria para Davi. Irmãos, passei por esses dias. Quem estava no vôlei sexta-feira sabe. Davizão, tamo junto. Estavam os homens jogando vôlei. A partida final. Clima tenso, né? A gente perdendo de muito. Nosso querido Davi no saque. Eu sem olhar para ele, olhando de frente assim para o time rival, que estava com dentes ferozes para nos atacar e acabar com o jogo de uma vez por todas. E eu disse, Davi, aquele saque. E Davi, queridos, acertou minha cabeça. Que maravilha o vôlei, né, irmão? Sexta-feira tem mais. E os homens aí, sexta-feira tem vôlei. Peça, querido. Peça a fonte de sabedoria hoje. Deus dá livremente, liberalmente. Deus não dá por medida. Ele não fica menos sábio quando Ele te dá sabedoria. Ele não fica menos conhecedor quando Ele te dá conhecimento. Ele não fica menos entendido quando te dá entendimento. Que maravilha! Há uma fonte inesgotável para nós, irmãos. Peça! Peça! Peça especificamente. Às vezes, irmãos, eu me acho um mendigo espiritual de tanto que eu peço. E quando o assunto é sabedoria, essa foi uma das orações, uma das primeiras orações que eu fiz com sinceridade ao Senhor. Eu já contei essa história aqui. Uma das primeiras orações que eu fiz com sinceridade ao Senhor foi quando eu li o Salmo 119. Onde em um dos seus versículos ele diz, ou 2 versículos na verdade, me tornei mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Sou mais conhecedor do que aqueles que têm cabelos brancos, do que os idosos, porque a tua palavra tem sido a fonte do meu prazer. E eu me lembro, queridos, eu pré-adolescente lendo aquilo ali, achei aquilo maravilhoso. Tem um hack, tem uma coisa que eu posso fazer para pular, saltar de sabedoria. Eu quero isso, e eu fiz, irmãos. Do alto do meu pouco conhecimento, eu fiz uma oração, Senhor, eu quero isso. Eu quero ser mais sábio do que os meus mestres, eu quero ser mais sábio. E tenho orado isso, meus irmãos. Peça! Se de tudo que você ouviu hoje, você entender que você tem que pedir sabedoria, tá bom, irmão. O objetivo da mensagem foi cumprido. Peça, que a todos Ele dá, de boa vontade, porque Ele quer dar. Livremente. Deus não fica negociando. Não é você sentando no balcão de um lado, Deus do outro. Eu só te dou sabedoria para isso aqui. Ele dá livremente, liberalmente, de boa vontade, sem calcular aquilo que Ele deseja dar de sabedoria para nós. Eu quero contar uma história para você.
de alguém que fez uma oração assim. Vá comigo para o texto de 1 Reis. Capítulo 3. Até rimou. 1 Reis, capítulo 3. Amém? 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Guarde esse versículo na sua mente e no seu coração para a mensagem da próxima semana sobre o temor do Senhor, tá bom? Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Você nessa situação pediu o quê? Salomão respondeu, versículo 6: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de todo o coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, de sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Esse mesmo Deus, queridos, lá de Tiago, que se agrada da sabedoria, se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois, ofereceu um banquete a toda a sua corte. Aqui está a história de alguém que pediu. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Peço que você feche seus olhos agora. E que você colocasse seu coração diante do Senhor nessa manhã.
Eu quero fazer um convite a você que está aqui hoje e diante do Senhor identifica que precisa desenvolver um coração sábio. Pode ser em uma área específica, pode ser para passar por essa provação que você tem passado, pode ser para não errar mais onde você tem errado,